sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje nós vamos fazer uma bolsa super prática e útil para você usar no seu dia a dia. É uma bolsa pequena para você carregar somente o essencial, seu celular, documentos e chaves. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar um fio de malha, no caso aqui eu estou usando um de 25 milímetros de espessura. Utilizar uma agulha de número 6. Vou precisar de tesoura, agulha para fazer os arremates, argola articulada, vou precisar de 2, não precisa ter essa alça, tá? Pode ser somente a argola. Fita métrica, eu vou usar aqui um fechamento em couro sintético, né? Com botão de imã, tá? Vou utilizar também uma alça, no caso aqui é uma alça que ela tem ajuste até 1,30 m, tá? Então, dá pra você usar ela no ombro, dá pra você usar ela transpassada, que vai ficar super prática pra você carregar. Ah, mas você não tem aí essa alça em couro, esse fechamento em couro. Não tem problema, você pode adaptar aí uma alça usando o próprio fio, você pode usar corrente, e no fechamento você pode usar somente um botão imantado, que ele vai fazer o mesmo efeito. Então, se você não tiver aí esses acessórios, não tem problema, você pode utilizar, adaptar aí com o que você tiver. Vamos então à confecção da nossa bolsa? Para confeccionar a nossa bolsa, nós vamos iniciar deixando aqui uma sobra de 20 centímetros de largura, tá? Então, meçam aí 20 centímetros, mediram aí os 20 centímetros, você vai, então, dar a sua laçada inicial. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho a sobra, vou girar, ó, assim, ó, o fio da sobra tá passando por cima do fio que vem do rolo. Vou introduzir a minha agulha aqui, de baixo pra cima, e vou dar a minha laçada. Dei a minha laçada, já prendi aqui o meu fio na agulha. Agora, eu vou fazer aqui 10 correntinhas, tá? Então, puxo o fio aqui, não façam correntinhas muito apertadas. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas, agora eu vou fazer mais uma para virar o meu trabalho. Então, é um total de 11 correntinhas. Agora, eu vou vir na segunda correntinha, ó. Vou vir, eu tô aqui, essa é a primeira, aqui é a segunda. E vou vir com a minha agulha aqui, ó. Notem que tem aqui 3 laçadas do fio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem... Deixa eu tirar aqui da agulha. Eu vou vir aqui nessa correntinha. Então, aqui eu tenho, ó, essa laçadinha. Aqui no meio eu tenho uma e tenho essa outra. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas, a de cima e essa do meio. Vai ficar só essa de baixo aqui, ó. Só a de baixo. Então, eu vou vir aqui, introduzir a minha agulha aqui, ó, embaixo, ó. Vou laçar o meu fio e fazer aqui um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto, vou fazer a mesma coisa, só vou deixar essa alcinha aqui pra fora, ó. Vou pegar aqui as duas alças da correntinha e vou fazer aqui outro ponto baixo. Então, eu vou fazer pontos baixos até eu chegar aqui no último, tá? Sempre deixando somente essa argolinha aqui, ó, pra fora. Então, eu cheguei aqui, fiz o meu último ponto baixo, ó. Então, aqui eu fiz 10 pontos baixos. Fiz uma correntinha pra virar e depois fiz um ponto baixo pra cada correntinha que eu tinha feito. Aqui nesse último ponto, eu vou soltar aqui, ó, vou puxar aqui, ó, essa minha laçada aqui, ó. Puxar, fiquem tranquilos que não vai desmanchar, tá, o seu trabalho. E aqui nessa alcinha aqui da correntinha, para mim virar o meu trabalho, para fazer a base da bolsa, nós vamos colocar aqui 5 pontos baixos. Aqui eu já coloquei o meu primeiro, então eu vou colocar agora mais 4, tá? Então, eu venho aqui e coloco esse ponto, esse fio aqui, você deixa ele aqui do lado, ó. Vai fazendo ponto com ele no meio. Então, aqui eu fiz
um ponto baixo, vou fazer mais 4. Então, 2, 3. Olha, vejam que o fio aqui, que a gente ainda vai arrematar ele, tá no meio. 3, né? 4, 5. Então, eu fiz aqui, pra virar o meu trabalho, 5 pontos. Aqui ficou um pouquinho aberto, mas depois nós vamos fechar, ó, que a gente vai ajustar esse fio, ó, e ele vai fechar. Agora, em cada uma dessas alcinhas aqui, ó, que sobrou dos primeiros pontos baixos que nós fizemos aqui desse lado, nós vamos fazer também agora por toda essa lateral pontos baixos. Mas nós já vamos fazer e ir escondendo esse fio. Então, eu fiz aqui, eu vou vir aqui fazer, pegando a alcinha, ó, o ponto tá aqui no meio, ó. Vou fazer aqui meu ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo até eu chegar aqui no último ponto novamente. Cheguei aqui, ó, no último ponto dessa minha lateral aqui que eu tô fazendo. Aqui, eu tenho um ponto, do outro lado aqui eu tenho um ponto baixo e a correntinha que nós fizemos. Para fazermos a volta aqui desse outro lado, nós fizemos 5 pontos baixos. Então, aqui, para que fique igual, nós temos que completar o valor total de 5 pontos. Então, eu já tenho aqui o último ponto que eu fiz, a minha correntinha que eu fiz para virar e o meu primeiro ponto. Então, eu tenho 3 pontos. Agora, eu vou fazer o quarto e o quinto ponto. Então, eu vou aqui introduzir a minha agulha aqui no meinho, prendendo ainda esse fio, tá? Daqui a pouco a gente já arremata ele. Então, eu fiz aqui 4, 5 pontos baixos. Completei 5 pontos baixos. Agora, eu vou fechar essa carreira, tá? Vou fechar essa carreira e levar esse fio lá pra trás. Levei o fio lá pra trás, tá? Daqui a pouco nós vamos ajustar e fechar esse buraco. Esse aqui é a base da nossa bolsa. Ela é uma bolsa pequena, só pra você carregar aí um documento, o celular. Ela ficou com 12 centímetros e meio, quase 13, tá? Agora, pra separar a base do corpo da nossa bolsa, nós vamos trabalhar somente pegando uma alcinha aqui, ó, dessas correntinhas. Então, eu só vou pegar essa alcinha aqui de fora, ó, a segunda correntinha. No início aqui, nós temos que pegar essa alcinha e já fazermos o fechamento dessa carreira. Então, eu vou vir aqui, ó, eu levei a laçada lá pra trás. Essa laçada, eu vou dividir ela aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha e vou, ó, ficou uma laçada de cada lado, a laçada desse fio. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no meio da correntinha que eu fiz lá. E vou sair aqui atrás, ó, tá? Mas ela tem que sair, deixa eu pegando no meio das alças, ó. Deixa eu ajustar aqui pra sair no meio da alça, só um minutinho. Introduzir aqui e vai sair lá no meio. Saiu lá no meio. Eu vou ajustar agora essa minha alça. Ela não precisa ficar tão grande, tá? Vou laçar aqui esse fio e trazer aqui pra trás, ó. Aqui pra frente, né? Lacei o fio que vem do rolo. Vou agora pegar essa laçada que tá aqui, ó, introduzir na agulha e vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. Vou puxar aqui a minha laçada um pouco pra não perder. Vejam que aqui, ó, ficou a minha alcinha de fora. Então, por toda essa volta aqui, eu vou trabalhar usando somente uma alcinha. Mas antes de eu começar a fazer essa carreira, nós vamos arrematar esse fio pra esconder esse furinho que tá aqui, ó. Porque ficou com um buraquinho, porque nós fizemos 5 pontos no mesmo pontinho. Então, eu vou pegar esse fio, colocar aqui na agulha. Vou passar aqui, ó, ele tá vindo aqui, ó, nesse sentido. Eu vou seguir o sentido dele e vou passar aqui, ó.
por entre os fios. Vou passar por entre os fios e vou puxando e fechando. Vai ajustando para o seu trabalho não ficar enrugado. Aí eu venho aqui novamente, ó, venho aqui desse lado, introduzo e vou passando por entre os fios para que eu possa ir fechando. Fazendo isso, seu trabalho fica bem fechadinho. Só tome um cuidado para não enrugar ele, né? Porque senão ele começa a ficar torto. O fio de malha, você sempre tem que ir ajustando ele. E agora eu escondo, ó, por entre os pontos aqui mesmo. Escondo ele. Já puxei aqui. Dou mais uma puxadinha. Corto aqui o excesso, ó. Cortei o excesso, agora é só esticar aí pra ele ficar certinho, ó. Vocês veem que tá fechadinho o nosso trabalho. Agora, nós vamos continuar aqui fazendo o corpo, né? A primeira carreira do corpo da bolsa. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. É um ponto baixo que eu vou fazer pegando somente uma alcinha da correntinha. E ele é um ponto baixo centrado, então eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no meio da minha correntinha, ó, ele saiu aqui, e vou inserir ela aqui no meio do ponto baixo que nós fizemos. Aqui atrás tem que sair no meio do ponto, tá? Ó, aqui tem uma alcinha desse lado e desse outro lado tem outra também. Vou fazer aqui o meu ponto baixo. Vou no próximo ponto, introduzo a minha agulha. Pego uma alcinha só, ó, pego aqui em cima o meio da correntinha, venho aqui no meio do ponto que eu fiz da outra carreira, acabou pegando aqui, depois eu vou arrematar de novo. E vou fazer um ponto baixo. E assim por toda a volta, nós vamos fazer pontos baixos, sempre pegando uma alcinha e pegando no meio do ponto. Então, é um ponto baixo centrado, pegando somente uma alcinha da correntinha, tá? Façam aí por toda a volta esse ponto baixo. Aqui quando vocês chegarem aqui, é só seguir ponto sobre ponto, não tem aumento, tá? Façam até o final. Tô chegando aqui, dando a volta. Aqui na curva é sempre mais apertadinho mesmo, que os pontos estão bem juntos, tá? Mas só ir com calma que faz normal. E eu cheguei aqui no meu último ponto, ó. Vejam que por toda a base aqui, ó, ficou essa alcinha aqui, ó, que representa o fundo da nossa bolsa. Aqui eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, na primeira alcinha, ó, aqui tá o primeiro ponto que nós fizemos, aqui essa primeira correntinha aqui de cima. Vou laçar esse fio e levar lá pra trás. Levo lá pra trás, ajusto, porque não precisa ficar uma alça tão grande. E agora, nós vamos seguir fazendo aqui pontos baixos, né, centrados. Então, eu vou puxar aqui mais o meu fio, tá? Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, pego no meio dele, ó. Peguei no meio dele, ó, venho nesse primeiro ponto aqui. Introduzo a minha agulha, ele é um pouquinho apertado, tá? Porque quando tá aqui no comecinho é um pouco mais justo. Ajusto aqui, laço o fio, trago aqui pra frente, pego essa minha alcinha aqui, ó, coloco na agulha. Mas antes, assim, dá um pouco de altura, tá? Coloca essa laçada na agulha e faz aí o seu primeiro ponto baixo. Então, aqui, ó, nós vamos seguir. Aqui tinha saído um pouquinho, vou cortar aqui. Pronto, já escondi aí o meu fio. Agora, para subir o corpo da nossa bolsa, nós vamos intercalar pontos, fazer pontos baixos centrados, mas nós vamos intercalar
pegando somente uma alcinha aqui da bolsa, ó, da correntinha. Venho aqui, pego o meio da correntinha, ó, e vou introduzir no meio do ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo centrado. Venho no próximo ponto, ó. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto foi um ponto baixo centrado. O meu segundo ponto foi um ponto baixo centrado, mas eu peguei somente uma alcinha da correntinha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu venho aqui no meio do meu ponto, saio aqui do lado também no meio, sempre fiquem atentos a esse detalhe, e faço um ponto baixo. No meu próximo ponto, eu vou introduzir aqui, ó, no meio da minha correntinha e no meio do meu ponto. E faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço aqui um ponto baixo centrado, ó. No próximo ponto, pego uma alcinha só da correntinha e faço um ponto baixo centrado. Vou no próximo ponto e faço aqui um ponto baixo. Então, por toda a volta aqui, eu vou fazer um ponto baixo centrado e um ponto baixo centrado pegando somente uma alcinha da correntinha, tá? Então, vamos fazer, eu vou fazendo o meu aqui, façam aí o de vocês. Olha, eu cheguei aqui, ó, fiz por toda a volta aqui, um ponto baixo centrado pegando somente uma alcinha da correntinha, um ponto baixo também, todos são pontos baixos centrados, pegando somente uma alcinha. Agora no comecinho não dá pra ver muito o efeito que vai fazendo, mas é um ponto baixo centrado pegando somente uma alcinha da correntinha. E aqui no final, eu comecei aqui a carreira fazendo um ponto baixo centrado, então eu tenho que terminar ela fazendo um ponto baixo centrado, pegando somente uma alcinha. Então, eu venho aqui e faço aqui o meu ponto baixo. E assim finalizo essa carreira. Para que eu faça aqui agora, sempre vai ajustando, né? Vou fechar da mesma forma que eu fechei a carreira anterior. Vou levar essa laçada lá pra trás. Só que, como a gente tá intercalando os pontos, então como na carreira anterior eu comecei com um ponto baixo centrado, nessa carreira nós vamos começar com um ponto baixo centrado, pegando uma alcinha da correntinha. Então, eu vou ajustar aqui esse meu fio e vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Igual eu fiz no fechamento da base, ó. Vou introduzir aqui no meio, ó, pegar o meio dessa laçada que eu levei lá pra trás, vou introduzir aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz, no meio dele, e vou fazer aqui o meu ponto baixo centrado. Ajustem aí, ó, essa laçada que vocês levaram, ela não precisa ficar folgada, tá? Senão o ponto começa a ficar bem largo. Vou laçar aqui, ó, o meu fio que vem do rolo e trazer aqui pra frente. Pego essa laçada, coloco na agulha e assim finalizo o meu ponto baixo. Então, eu comecei aqui agora com um ponto baixo centrado, pegando o meio da correntinha, o próximo ponto vai ser um ponto baixo centrado. E assim eu vou intercalar como na carreira anterior. Um ponto baixo centrado, um ponto baixo pegando uma alcinha da correntinha e pegando o meio do ponto, ó. Então, um ponto baixo, pegando o meio da correntinha. Vamos fazer novamente, repetir todo o processo até o final. Então, aqui, cheguei no final aqui mais uma vez, então eu comecei com um ponto baixo centrado, pegando uma alcinha, vou terminar essa carreira com um ponto baixo centrado. O fechamento, ele é igual em todas as carreiras, vão ajustando, no começo assim, parece que tá torto, mas
é normal, depois conforme você vai subir no corpo da bolsa, ela vai se acertando. Então, eu venho aqui, a mesma forma de fechamento, de trás pra frente. Levo lá, ajusto, né, porque não precisa ser uma alça tão grande assim. Ajusto, deixo ela pequenininha aqui. Agora, eu comecei aqui com uma carreira. Na carreira anterior, eu comecei com um ponto baixo centrado, pegando o meio do fio. Agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado normal. Então, faço aqui, laço meu fio, trago aqui pra frente, introduzo essa alcinha aqui, ó, na agulha. Dou a altura normal aí, né, do fio. E faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, ó, dessa carreira, né, no caso aqui já vamos iniciar a nossa quarta carreira. Então, aqui, olha, já dá pra perceber um pouquinho, né, que os pontos aqui a gente tá intercalando, ó, um ponto que eu peguei o meio da alcinha, né, só uma alcinha do fio, da correntinha, o outro ponto baixo centrado que eu fiz normal. Um ponto baixo centrado pegando a alcinha e um ponto normal. Agora, por toda a extensão aí do corpo da nossa bolsa, nós vamos fazer esse ponto. Então, nós vamos intercalar, né, ponto baixo centrado com um ponto baixo centrado pegando somente uma alcinha da bolsa. Então, aqui, eu já fiz aqui 3 carreiras. Para completar aí o nosso trabalho, ela ficar numa altura boa, eu vou fazer um total de 18 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as 15 carreiras que faltam e vocês façam aí o de vocês. Pode fazer até maior se quiserem, aí é só aumentar o número de carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final da minha 18ª carreira. Como eu disse, se vocês preferirem fazer um pouquinho maior, podem fazer aí, né? E assim, ficou pronto, olha. Eu medi aqui pra vocês. Ficou num tamanho aqui de 18 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, tá? Então, essa é a altura da nossa bolsa. Se vocês quiserem fazer ela um pouquinho maior, pode fazer menor, né? Pode usar esse padrão para fazer tipo uma carteirinha, não tem problema, pode usar aí a criatividade de vocês. Aqui, nós vamos fechar agora de um modo um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa laçada, vou levar ela aqui para trás, como a gente fez nos outros fechamentos de carreira. Só que agora, eu vou ajustar aqui. Ao invés de eu introduzir a minha agulha aqui no meio do meu ponto, eu vou introduzir aqui ao lado, ó. Deixa eu ajustar aqui, não precisa ficar com uma alça assim, muito grande. Nas outras carreiras, a gente tava introduzindo no meio do ponto. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, do lado, entre os 2 pontos. Aqui. Vou pegar essa laçada, colocar ela na agulha e trazê-la aqui pra frente, ó. Trouxe ela aqui pra frente, vou fazer agora um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo. Agora, essa carreira todinha vai ser uma carreira de acabamento. Então, pra fazer o acabamento aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Na verdade, aqui é um ponto baixíssimo, tá? Vocês vão fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, ó, entre os 2 pontos que eu fiz na carreira anterior, ó, vou introduzir a minha agulha aqui no meinho, vou laçar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou entre os 2 pontos aqui, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, venho aqui no meio e faço um ponto baixíssimo.
Então, por toda essa carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Sempre agora introduzindo a agulha entre os dois pontos, ó. Aqui tá o ponto baixo centrado e aqui também. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio, ó. No meio. E vou aqui agora, né? Eu tenho que fazer uma correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Então, por toda a volta, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o meu e vocês façam o de vocês. Estou chegando aqui, ó, no final da carreira de acabamento. Então, fiz aqui o meu último ponto, né, minha última correntinha. Vou cortar agora o meu fio. Vou cortar o fio. E vou puxar essa laçada todinha aqui pra fora. Vou colocar aqui na minha agulha. E vou vir aqui, ó, com a minha agulha de baixo aqui, ó, dessa correntinha que está subindo. Vou passar esse meu fio pra cá. Vou vir agora, ó, passar por baixo aqui, ó, desse primeiro ponto aqui, ó, que tá subindo. E vou introduzir ela de volta onde saiu o meu ponto, ó, que é aqui em cima, ó. E assim, eu dou o acabamento na minha peça. Vou fazer mais uma vez aqui esse fechamento, ó. Vou tirar aqui. Então, terminei aqui o meu último ponto. Coloco o fio na agulha. Venho aqui, ó. Por baixo aqui, ó, dessas duas alcinhas aqui. Venho aqui, introduzo aqui a agulha, puxo o fio, passo aqui, ó, por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó, do primeiro ponto que nós fizemos. E vou voltar com a agulha aqui, aonde saiu o meu ponto, ó. Introduzo aqui e ele vai sair lá atrás. Saiu lá atrás. Vou esconder aqui esse meu fio aqui, ó, por entre os pontos, por dentro da bolsa. E vou arrematando ele. É só ir escondendo e arrematar depois, ó. E assim ficou pronta o corpo da nossa bolsa. Agora, nós vamos colocar esse fecho. Vamos centralizar aqui, ó, pra ele ficar assim. Então, aqui, ó, eu preciso medir a posição desse fecho aqui. Ó, esse lado maior é pra cima, no caso desse modelinho, né? Porque se eu colocar ele ao contrário, o que que vai acontecer, ó? Fica aparecendo. Então, se eu colocar esse fecho com os 4 furos pra cima, você não percebe que tem aqui um outro botão embaixo. Então, eu vou centralizar esse botão aqui e vou costurá-lo ele com o próprio fio. Então, eu vou pegar aqui um pedaço aqui do meu fio. Não precisa ser muito grande, tá? Vou colocar na agulha. Vou esconder aqui, ó. Vou colocar ele aqui, que aqui é o meio do meu trabalho. Vou introduzir aqui o meu fio aqui dentro, ó. Esconder ele aqui por entre os pontos. Deixa essa beirada aqui que depois eu vou arrematar. Saio aqui. Aonde tá. E começo a prender o meu fio, ó. Faço um X aqui. Venho aqui. Venho aqui, introduzo a agulha aqui, ó, no ponto mais próximo pra sair aqui em cima. Levo lá pra trás. Então, eu comecei aqui a prender o meu fio, ó.
Agora aqui, passo por entre os pontos para levar um pouquinho lá para baixo. Até sair próximo aqui ao meu furo, ó. Sair aqui, trago aqui pra cima e prendo aqui o meu botão. Esses botões imantados que tem essa base em couro, eles são bem mais práticos para você colocá-los. Escondo o meu fio aqui por entre os pontos e arremato ele, tá? Eu vou arrematar depois aqui pra gente já colocar a outra parte, ó. Agora eu coloco aqui, ó, o meu fecho e vejo aqui atrás o posicionamento dele, ó. A forma que eu vou colocar ele é igual a que eu fiz com o botão, tá? Pego um pedaço de fio. No caso aqui são só 4 furos, então eu não preciso de um fio muito grande. Coloco na agulha, meço aqui, ó, aonde ele vai ficar, ó, ele ficar certinho aqui. Solto ele aqui um pouco. Venho aqui, ó, por dentro e coloco aqui o meu fio, ó. Passo aqui por entre os fios, depois eu escondo ele aqui melhor. Venho aqui. Faço a mesma coisa, faço um X, que o X fica bem mais firme, tá? Faço um X. E assim eu finalizo aqui a colocação do fecho, tá? Pego aqui a mesma coisa, escondo um pouco esse fio, depois eu vou cortar todos eles, tá? Pra arrematar. O arremate é igual, já fiz aí em outros trabalhos, inclusive na base, né? Você esconde bem o fio e depois corta o excesso. E assim, ó, ficou preso o nosso botão e o fecho para essa bolsa, ó. Venho aqui, agora, vou colocar as minhas argolas. As argolas articuladas são muito práticas. Você escolhe aqui mais ou menos onde você quer pôr. Eu prefiro colocar aqui mais na ponta. Venho aqui do outro lado, coloco aqui também. O bom é pegar sempre assim o meio do ponto para não ficar puxando somente, ó, que nem eu vou pegar aqui, ó, no meio do ponto aqui, ó. Não vou pegar só um fio, porque senão começa a esticar. Coloco, ó. As argolas articuladas são bem práticas. Venho com a minha alça. Ela já tá aqui, né? Prontinha. Pego o mosquitão e coloco aqui, ó. Venho desse outro lado, faço a mesma coisa. E assim ficou pronto aqui a nossa bolsa. Ó, com a alça. Você pode ajustar a alça deixando ela pra você usar transpassado ou só no ombro. E assim finalizo. Super prática. Pra você carregar aqui, ó, um celular, um porta-documento, uma chave. Ela é perfeita pra isso. Você vai sair uma saidinha rápida, super prática pra você carregar aí onde você for. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.